Fala, meu querido, como é que você tá? Você tá bom ou não? Seguinte, nesse vídeo aqui eu vou te contar o que é GD1, GD2 e GD3 e não só isso, porque isso já tem de monte no YouTube. Vou responder também as principais dúvidas relacionadas a esse assunto, beleza? Vamos lá então direto para o conteúdo. O que é essa nomenclatura GD1, 2 ou 3? Isso daí é o enquadramento do seu sistema de energia solar. Qualquer sistema de energia solar do Brasil, ele é um desses três. Ou ele é GD1, ou é GD2, ou é GD3. Não tem outro. Então o pessoal que inventou um tal de GD0, mas isso aí não existe. Beleza? O que vai mudar esse enquadramento? Isso aí vai fazer diferença no valor da energia que essa usina injeta na rede. Tá? Daqui a pouco você vai entender mais sobre isso. Vamos falar primeiro do enquadramento GD1. Quem que é GD1? É o pessoal que protocolou o sistema, ou seja, deu entrada na distribuidora com o projeto até dia 7 de janeiro de 2023. 7 de janeiro, inclusive. Se você enviou o projeto 11 horas da noite, dia 7 de janeiro de 23, seu projeto é GD1. Quem que é o pessoal da GD1? O pessoal da GD1 são aquelas usinas que protocolaram o sistema até dia 7 de janeiro de 2023. 7 de janeiro, inclusive. Se você enviou o projeto dia 7 de janeiro, 23 horas, você ainda é GD1. Então, pessoal que protocolou até 7 de janeiro de 23 é GD1. E qual que é a vantagem de ser GD1? Não paga taxação até 2045. É o pessoal do direito adquirido, que a gente chama. Ou seja, esse pessoal vai compensar 100% das componentes tarifárias. Na tarifa a gente tem TUSD, tem TE, e o pessoal que é GD1 ele compensa 100% dessas duas componentes. O pessoal que é GD2 e GD3 não compensa 100%. A taxação você tira um pedacinho das tarifas antes de compensar. Ou seja, a energia que você compensa vale um pouco menos. Mas na GD1 a compensação é integral. Beleza? Quem que é GD2 ou GD3? É o pessoal que protocolou o sistema depois de 7 de janeiro de 23, ou seja, a partir do dia 8 de janeiro de 23. Esse pessoal vai pagar a taxação. Eles não compensam 100% das tarifas, igual eu acabei de falar, tem a TUSD, tem a TE. A taxação GD2 come um pedacinho da TUSD, a taxação GD3 come alguns pedacinhos, não só a fio B. Já já você vai entender isso. Existem dois tipos de taxação, tá? Taxação GD2 e taxação GD3. Não são iguais. Primeiro vamos falar quem é GD3. A gente já falou quem é GD1, né? Quem entrou antes de 7 de janeiro de 23. Agora vamos falar quem é GD3. Ah, Gustavo, você não vai falar quem é GD2? Calma, você vai entender porque que eu vou falar depois. O pessoal da GD3, primeira condição tem que protocolar depois de 7 de janeiro de 23. Essa é a primeira condição, que a gente já falou aqui atrás, certo? Depois de 7 de janeiro de 23. E ele tem que se enquadrar em outras duas condições. A primeira é ter mais de 500 kW de inversor. E aqui a gente não está falando de kWh, tá? Toma muito cuidado com isso. 500 kWh é uma residência comum que consome isso. A gente está falando de 500 kW de inversor. Isso aqui são mais de 1000 placas, dependendo da potência da placa. Beleza? Então são usinas grandes. Voltando, o que ele precisa para ser GD3? Primeiro, ter mais de 500 kW de inversor. Mais de 500 kW não conta como GD3, é mais de 501, por exemplo. E, tá vendo? Mais de 500 e ser autoconsumo remoto ou geração compartilhada, onde uma beneficiária dessa geração compartilhada recebe mais de 25% do excedente. Se for autoconsumo local e tiver mais de 500 kW de inversor, não é GD3. Se for geração compartilhada e todas as beneficiárias receberem menos de 25% do excedente, não é GD3. Para ser GD3 é mais de 500 kW de inversor e ser autoconsumo remoto. Ou mais de 500 kW de inversor e ser uma geração compartilhada onde uma beneficiária recebe mais de 25% do excedente. Já vou dar alguns exemplos, vários, 3, 4, 5, 6, para você entender bem isso aqui, fixar bem na sua mente, beleza? Fica tranquilo que se você não entendeu, daqui a pouco você vai entender. O pessoal da GD3 vai pagar uma taxação, igual eu falei. GD1 não paga taxação, GD2 ou GD3 paga taxação. Existem dois tipos de taxação. A taxação GD3 é 100% da fio B. Lembra que eu falei que você vai deixar de compensar uma parcelinha da tarifa? Tem a TUSD, tem a TE, você vai deixar de compensar algumas parcelas. Na taxação GD3, vai deixar de compensar 100% da fio B, 40% da fio A, tarifa de fiscalização e PID. Beleza? Isso aqui é a taxação GD3. Ok? Quando uma usina GD3 injeta energia na rede e ela vai compensar na fatura, na hora de compensar, a tarifa vai
deixar de compensar essas componentes aqui. Ou seja, se você consome tarifa a R$1, você vai compensar a 80 centavos. Um exemplo assim, tô chutando, tá? Tem que fazer as contas. Não tem cobrança gradativa na GD3. Essa taxação aqui, ela começa a valer em 2023 e vai até 2028 sem cobrança gradativa. Ou seja, não é 20% da FIUB esse ano, mais 30% ano que vem, depois 40%. Não, é tudo isso aqui a partir do momento que começar a funcionar. Você vai ver que na GD2 tem uma cobrança gradativa, vai subindo aos pouquinhos. Na GD3 não, é tudo isso aqui de uma vez. E tem 2 períodos de transição que eu vou deixar para falar lá na GD2, que a mesma coisa vale para a GD3 também, tá? Fica tranquilo. Calma, você vai entender. Agora vamos falar quem que é GD2. Por que eu fiz isso? Porque GD1 a gente sabe que é quem entrou antes de 7 de janeiro de 23, certo? GD3 a gente sabe que é quem entrou depois de 7 de janeiro e se enquadra nessas condições aqui. Ou ele é um alto consumo remoto, com mais de 500 kW de inversor, ou ele é uma geração compartilhada, com mais de 500 kW de inversor, onde uma das beneficiárias recebe mais de 25% de excedente. Então, pegamos uma caixinha para GD1, pegamos outra caixinha para GD3. Quem que é GD2? Quem não está nem nessa caixinha nem nessa. Todo o resto, tá? Por isso que é mais fácil fazer desse jeito. Explicar primeiro a caixinha da GD1, depois a caixinha da GD3 e tudo que sobrar é GD2. A gente vai ver alguns exemplos. Já vou repetir para você não ficar desesperado. Ah, não estou entendendo. Calma, eu sei que é meio confuso. A gente vai ver uns exemplos. Quem que é GD2 então? É o resto. Todo mundo que não é nem GD1 nem GD3, ok? O pessoal da GD2 paga a taxação GD2. Lembra que eu falei? Tem 2 tipos de taxação. Taxação GD3 é essa aqui que eu te apresentei, né? Tudo isso daqui. A taxação GD2 é uma cobrança gradativa. O que isso quer dizer? Que em 2023 a taxação é isso aqui, em 2024 é isso, em 2025 é isso, 26, 27, vai crescendo, uma escadinha, beleza? Taxação GD3 não, é tudo isso aqui de uma vez. Tum! Começou a valer, já paga tudo isso aqui de taxação. GD2 não, é uma escadinha que vai crescendo. Vai de 15% a 90% da FIUB. Só para você entender como isso aqui é pequeno, a gente tem TUSD, tem TE. A tarifa de energia é tudo isso. É dividido em TUSD e TE. A TUSD e a TE são divididas em várias parcelinhas. A FIUB, ela é uma parcelinha da TUSD. Então, a gente tem TE, tem TUSD. A TUSD é dividida em várias. Uma dessas parcelinhas é a FIUB. A taxação é uma porcentagem da FIUB. Então, é um pedacinho da parcelinha. Tá entendendo? Então, é pouquinha coisa. Por isso que não acaba com a viabilidade dos sistemas. Qual que é essa cobrança gradativa, então? Começou, né? Porque a gente já está em 2024. Começou em 15% da FIUB lá em 2023, subiu para 30% da FIUB esse ano, em 2024, depois 45% em 2025 e assim por diante. 90% em 28. E aí, lembra que eu falei do período de transição, que eu falei que ia falar na GD2, né? 2023 a 2028 ou 2023 a 2030. Por que tem essa diferença? Lembra da data lá? 7 de janeiro de 23, quem entrou depois dessa data é GD2 ou GD3, certo? Quem entrou nos primeiros 6 meses de 2023, ou seja, de 7 de janeiro a 7 de julho, vai ter um período de transição maior, que é de 2023 a 2030. Tanto para GD3 quanto para GD2. Alguns. Que são alguns quem entrou no primeiro semestre de 23. Quem entrou a partir de 8 de julho de 23, ou seja, a partir do segundo semestre em diante, ou seja, até hoje, vai pegar o período de transição menor, que é de 2023 a 2028. E para GD3 é a mesma coisa, de 23 a 28. Ou seja, um período de transição maior para quem entrou nos primeiros 6 meses de 2023. Beleza? Para GD3, como já vale tudo, isso aqui não vai mudar, né? É tudo isso de 2023 a 2028 ou tudo isso de 2023 a 2030. Quem é GD2 vai pegar 15%, 30%, 45%, 60%, 75%, 90% em 2028. Quem entrou nos primeiros 6 meses vai pegar 90%, 90%, 90%. Em 2028, 2029, 2030. Beleza? Aqui não é 90, 100, 100. Eu já vi gente falar isso aí. Não é. É 90, 90, 90. Ah, Gustavo, é a partir de 2029 ou a partir de 2031? Como é que vai ficar? Ninguém sabe ainda. Então vamos lá, vamos para os exemplos que eu tinha falado que eu ia mostrar aqui. Se for alto consumo e tiver 500 kW de inversor,
é GD2. Por quê? Lembra que eu falei? Para ser GD3 ele tem que ser autoconsumo remoto e ter mais de 500. Se ele tem 500, já não é GD3, independente se é autoconsumo local ou remoto, beleza? Só um detalhe, aqui é autoconsumo remoto, tá? Autoconsumo local com mais de 500 kW é GD2. GD3 é autoconsumo remoto. Se for autoconsumo e tiver 501 de inversor, se for autoconsumo remoto, é GD3. Se for autoconsumo local, é GD2. Se for geração compartilhada e tiver 1000 kW de inversor, pode ser GD3? Pode ser GD3, né? Porque o GD3 é geração compartilhada com mais de 500. Só que qual que é a outra condição? Uma beneficiária recebendo mais de 25% do excedente. Aqui no nosso exemplo, nenhuma das beneficiárias recebe mais de 25% do excedente. Então, é GD2. Se for geração compartilhada, tiver 3.000 kW de inversor, ou seja, 3 mega, mas nenhuma beneficiária recebe mais de 25%. É GD2, porque ele não supre a segunda condição, que é uma beneficiária receber mais de 25% do excedente. Se for uma geração compartilhada de 501 kW de inversor, ou seja, tem mais de 500, e uma única beneficiária recebe mais de 25% do excedente. Vamos colocar aqui que tem uma beneficiária que recebe 26% do excedente, 1% a mais. Isso aqui já é GD3. Ó, como é que é o negócio? Se uma geração compartilhada de 3 mega não tiver nenhuma beneficiária que recebe mais de 25%, ela é GD2. A tarifa dela vale muito mais. Agora, se uma geração compartilhada 6 vezes menor do que essa, de 501 kW de inversor, só que ela tem uma beneficiária que recebe 26%, ela já enquadra como GD3, a tarifa dela vai ser bem menor. Beleza? E EMUC nunca é GD3. EMUC é sempre GD2, independentemente do tamanho da usina. Eu coloquei até 3 aqui porque usina fotovoltaica pode ir até 3 só agora. Vamos agora para as perguntas mais frequentes que tem com relação a esse assunto. Sou GD1 e quero aumentar o sistema. Vai virar tudo GD2? Não. Se você tem um sistema, por exemplo, de 4 kW, vai aumentar para 8, você vai ser cobrado 50% como GD1, 50% como GD2. Ser cobrado não, né? A sua tarifa que você injeta e depois vai compensar, metade da tarifa vai valer como GD1, a outra metade vai valer como GD2. Eles vão proporcionalizar a potência na hora de compensar lá na sua fatura, ok? Usina era GD2, de repente virou GD3. Pode isso? Pode, esse enquadramento ele não é fixo. Se você tem lá uma usina, vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem essa usina aqui de 3 mega, nenhuma beneficiária recebe mais de 25%, ela é GD2. Se de repente sair alguma beneficiária, saiu umas duas lá, e uma que ficou com mais de 25%, foi para 26%, por exemplo, pronto. Todo mundo que está sob o guarda-chuva, vamos chamar assim, todo mundo que recebe excedente dessa usina vai receber tarifa valorada como GD3, tá? O enquadramento é da usina, não é de quem recebe o crédito, é da usina. Se a usina virar GD3, ela era GD2, virou GD3, todo mundo que recebe excedente vai receber excedente valendo como GD3. Outra dúvida muito comum, entrei em 2023. 2023 era 15% da FIUB. Vou ficar com 15% fixo o resto da vida? Negativo. Você vai andar junto com todo mundo. Se o cara entrou em 2025, entrou ano que vem, é 45%. Ele vai ficar fixo 45%? Não. Outra dúvida comum também, entrei em 2025, começa a cobrar 15% em 25%, depois vai aumentando? Não, você começa direto no 45% e vai andando junto com todo mundo, beleza? Quando que é cobrada a taxação? Já falei algumas vezes, mas vou deixar claro aqui. Na hora que vai compensar a tarifa na fatura. A usina gera, injeta na rede, vira crédito ou distribui excedente para os beneficiários. Até a gente só está falando de energia. Estamos falando em quilowatt-hora. A hora que você vai valorar na fatura, na hora de compensar, é cobrada a taxação. Beleza? Então, quem sofre a taxação é a beneficiária. É quem recebe esses créditos e vai compensar. Ok? E o impacto dessa taxação GD2, taxação GD3, é maior em sistemas junto à carga ou em usina de locação? É maior em usina de locação. Por quê? Em usina de locação, 100% da geração está sujeita à taxação. Por quê? De novo, quando que a taxação acontece? Quando a usina injeta energia, depois vai compensar na fatura. Ou seja, a taxação só incide na energia que vai e depois vem. Quando tem sistema junto à carga, quando tem carga, né, junto com a usina, uma parcela da geração já é consumida ali na hora, nem passa pelo relógio e não vai para a rua. Então, sei lá, de 100% da geração, 30% é consumido na hora, 70% vai para a rua e depois volta. Nesse tipo de sistema, você sofre taxação só em 70% da geração. Em usina de locação, não.
100% da geração está sujeita à cobrança de taxação. Não só usina de locação, né? Tem usina de alto consumo também que está longe da carga. O cara não tem telhado, vai lá, coloca na fazenda e manda excedente para ele, não precisa ser usina de locação. Usinas longe da carga sofrem mais com a taxação. Agora, dá uma olhada nesse outro videozinho aqui, que eu falo dos impactos da taxação em sistemas de baixa tensão, com exemplos numéricos, beleza? Por esse vídeo era isso, espero que o senhor tenha entendido. Se não entendeu, manda aqui embaixo a perguntinha aqui que eu respondo. Falou e até mais, velho.